Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1963. Os anos 60 foram a era de ouro das motonetas, as lambretas e as vespas, que fizeram enorme sucesso no Brasil. Nos anos 60, as lambretas e vespas se tornaram ícones de estilo e mobilidade urbana, conquistando as ruas brasileiras e de várias partes do mundo. Originárias da Itália, essas escutas não eram apenas um meio de transporte prático e econômico, mas também símbolos de uma era marcada por mudanças culturais e sociais. A lambreta, lançada pela fabricante italiana Innocenti em 1947, e a Vespa, produzida pela Piaggio em 1946, chegaram ao Brasil ainda nos anos 50, mas foi na década de 60 que atingiram o auge de popularidade. Elas eram sinônimo de liberdade, modernidade e juventude, especialmente entre os jovens que viam nessas scooters uma forma de expressão de identidade e estilo. Com suas formas elegantes, design compacto e consumo eficiente, as lambretas e vespas eram perfeitas para a cidade em expansão. Elas deslizavam facilmente pelo tráfego, permitindo que seus proprietários se deslocassem rapidamente pelas ruas e avenidas, fosse para o trabalho, para encontros com os amigos ou simplesmente um passeio no final de semana. No Brasil, essas motonetas também se destacavam pela praticidade e pelo charme. Eram comuns em centros urbanos como o de São Paulo e Rio de Janeiro, onde jovens vestindo jaquetas de couro e óculos escuros pilotavam suas motonetas com um certo ar de rebeldia e glamour. Foi dada a largada para o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro de 1963. O circuito da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro foi um dos clássicos palcos de corrida na década de 60, que fez parte da era anterior à construção do Autódromo de Jacarepaguá. As corridas na Barra sucederam às famosas provas disputadas em pistas montadas na Gávea e na Quinta Boa Vista, que precedeu as corridas da Ilha do Fundão. Em uma época onde o automobilismo ainda se consolidava no Brasil, o circuito da Barra foi um dos primeiros palcos de muitos pilotos, que depois ganharam o mundo, como o bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, seu irmão Wilsinho, o grande Chico Landi, o inesquecível José Carlo Pace, Bide Clemente, Luiz Pereira Bueno, dentre outros. E é nesse ritmo que vamos começar o nosso vídeo de hoje. O ano de 1963 traz uma onda de nostalgia ao ser lembrado, um tempo em que o mundo parecia estar em um delicado equilíbrio entre a tradição e a mudança. O Brasil e o mundo viviam momentos marcantes que hoje são relembrados com saudade e uma certa melancolia. No Brasil, 63 foi um ano de efervescência cultural e política. O país ainda estava sob o governo de João Goulart, conhecido como Jango, que havia retornado ao poder após turbulento período da renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. Goulart enfrentava um cenário político dividido, com pressões de diferentes lados do espectro político, mas também carregava consigo a esperança de reformas e mudanças sociais. Na cultura, a bossa nova dominava as rádios e os corações dos brasileiros. João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes encantavam com suas canções suaves e melodiosas, que falavam de amor, saudade e beleza. Era impossível não se deixar levar pelo ritmo de Garota de Ipanema e se tornar um sucesso global, levando um pouco do Brasil para o mundo. No futebol, o Brasil ainda estava embalado pela glória da conquista da Copa do Mundo de 62 do Chile. Pelé, Garrincha e outros craques da seleção brasileira eram verdadeiros heróis nacionais, e os campos de futebol eram palcos de pura magia e talento. Internacionalmente, 1963 também foi um ano significativo. Nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. proferiu seu icônico discurso I Have a Dream,
durante a Marcha sobre Washington, um momento crucial na luta pelos direitos civis e pela igualdade racial. O cinema ainda vivia sua era dourada, com filmes inesquecíveis como Cleópatra e Os Pássaros, estreando e encantando o público. A música internacional era marcada pelo surgimento dos Beatles, que começavam a conquistar o mundo com seu estilo único e carismático. No cotidiano, a moda refletia o espírito da época, com vestidos elegantes, penteados volumosos e uma estética que combinava glamour e inovação. Os jovens começavam a se rebelar contra as convenções sociais, buscando novas formas de se expressar e libertar. 1963, um ano em que a juventude brasileira vivia com entusiasmo e liberdade. Imagine-se a bordo de uma lambreta, aquela clássica scooter italiana dos anos 60 que conquistou o coração dos jovens em todo o país. Era um símbolo de modernidade e estilo, a companheira ideal para explorar as ruas e sentir o vento no rosto. Nos finais de semana, os jovens desfilavam em suas lambretas, naquela paquera, sempre atenta aos brotinhos que passavam nas ruas. Era uma época simplesmente maravilhosa, não é mesmo? Senhoras e senhores, apertem os cintos. A nossa viagem a 1963 está prestes a começar. A década de 60 é considerada um período de ebulição na música brasileira. É quando passam a coexistir o samba, o jazz, a bossa nova, o sertanejo de raiz, a moda de viola, o baião nordestino e o rock and roll. Esse período é considerado um marco para o cenário da música nacional. Falando agora de acontecimentos mundiais, um dos eventos mais trágicos e impactantes de 1963 foi o assassinato do presidente John Kennedy, no dia 22 de novembro, em Dallas, no Texas. O choque e a tristeza foram sentidos em todo o mundo, e o evento marcou profundamente a história dos Estados Unidos e das relações internacionais. Foi nesse mesmo ano nos Estados Unidos, um ano crucial para o movimento dos direitos civis. Em agosto, Martin Luther King Jr. liderou a marcha sobre Washington e proferiu seu icônico discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, que se tornou um símbolo da luta pela igualdade racial. Falando agora sobre os esportes, os Jogos Pan-Americanos de 1963 foram a quarta edição do evento multiesportivo, realizado na cidade de São Paulo, no Brasil, entre os dias 20 de abril e 5 de maio. A delegação brasileira foi composta por 385 atletas, entre os 1.665 participantes. O judô foi a modalidade estreante da competição. Obviamente, a Monarch não poderia ficar de fora dessa. Aproveitou para lançar sua linha de 63 como linha Pan-Americana 63. No dia 23 de maio, a seleção brasileira de basquetebol masculino brilhava mais uma vez, ao se tornar campeã mundial do evento, vencendo a União Soviética por 90-79 no Rio de Janeiro. No dia 20 de julho, Ieda Maria Vargas tornava-se a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, vencendo 50 misses internacionais no concurso que foi realizado em Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. No dia 16 de novembro, o Santos de Pelé tornava-se o primeiro time brasileiro a conquistar o segundo título da Taça Intercontinental de Futebol. E no dia 4 de dezembro, o senador Arnon de Melo, que tentava atingir com tiros o senador Silvestre Péricles, acaba atingindo o senador suplente José Cairala. No início dos anos 60, a indústria automotiva brasileira ainda engatinhava e era dominada por marcas estrangeiras. Nessa época, um jovem empresário embarcou no sonho de lançar o Democrata, aquele que seria o primeiro carro totalmente projetado e construído em larga escala no país. Contudo, o sonho durou apenas 5 anos e virou fracasso, sem que o veículo de fato chegasse ao mercado. Apenas 5 protótipos foram fabricados, além de pouco mais de 2 dezenas de carrocerias de fibra de vidro. Atualmente, existem apenas 2 exemplares montados segundo relatos. E agora, que tal sabermos as músicas que mais tocaram nas rádios brasileiras do ano de 1963? Vejamos. Em primeiro lugar, Mais Que Nada de Jorge Ben. Em segundo, Sonhar Contigo.
de Adilson Ramos. Em terceiro, Volta por Cima, de Noite Ilustrada. Em quarto, I Can't Stop Loving You, de Ray Charles. E em quinto, mais uma do Jorge Ben, Chove Chuva. Esse público que o Papa padecia de uma grave doença. No dia 3 de junho do mesmo ano, o Papa faleceu às 2h50, depois de sofrer uma longa agonia. João XXIII era um Papa modesto e alegre, da Igreja Católica, e foi um sopro de ar fresco para a instituição. Com o lançamento do álbum Please Please Me, nascia a banda de rock The Beatles, que se tornaria a maior banda pop de todos os tempos do mundo. Quem também surgiu em 1963 era a Lamborghini, criada por Ferruccio Lamborghini, a famosa fabricante italiana de automóveis desportivos de alto desempenho e de luxo. Surgiu como uma filial de uma fábrica já bem sucedida de Ferruccio, a fábrica de tratores Lamborghini Trattori S.p.A. Os tratores de Ferruccio eram já muito famosos na época e uma referência no setor de agricultura. Valentina Tereshkova foi a primeira mulher a viajar para o espaço. A russa realizou o feito sozinha em 1963, no dia 16 de junho, a bordo da nave Vostok 6. E no dia 1º de setembro, estreava no Rio de Janeiro a TV Excelsior Rio. Este é o Volkswagen 59, 60, 61, 62 e apresentamos agora o Volkswagen. O Volkswagen basicamente não muda. Introduzimos aperfeiçoamentos constantes para fazê-lo cada vez melhor, jamais para torná-lo apenas diferente. E agora vamos falar dos carros que mais se destacaram no ano de 1963. O Willys Interlagos foi o primeiro automóvel esportivo produzido no Brasil. Foi feito entre 1962 e 1966. Ele era a versão brasileira do Renault Alpine A108, de linhas semelhantes ao 110. O nome é uma alusão ao Autódromo de Interlagos e visava ressaltar a esportividade do modelo. O Interlagos foi idealizado por Christian Reis, mais conhecido como Bino, chefe da equipe Williams de esportes. Só que infelizmente ele veio a falecer em 1963, num acidente em Le Mans. A produção de Interlagos ficou então a cargo do piloto Luiz Antônio Greco. Foi também em 63 que a produção do Candango da DKV Vemag era encerrada, principalmente porque as Forças Armadas não demonstraram interesse em sua aquisição. O lobby da Willys foi melhor. O Feneme JK 2000 não sofreu alterações significativas em 63, prevalecendo as feitas em 62, as primeiras alterações estéticas e mecânicas do carro. O Volkswagen Sedan 1200, popularmente conhecido como Fusca, ganhava poucas alterações em 63, como os novos bancos e atualizações mecânicas. Antes de ser substituída pela C14 em 64, a Chevrolet Brasil recebeu atualizações em 63, com uma nova frente redesenhada. Agora conta com faróis duplos, novo desenho do teto da cabine e parte superior da porta, vidros traseiros envolventes, eliminada a luz direcional na coluna da porta, conhecida como orelha de padre. Já a Ford, ao longo de 63 e 64, anos conturbados no cenário político brasileiro, se retraiu, não tendo sequer participado do quarto salão do automóvel, embora houvesse o que comemorar, pois em março de 64 havia atingido a marca de 100 mil veículos produzidos no país. Agora vamos ver como ficou o mercado de vendas de automóveis no ano de 1963 no Brasil. O mercado de vendas de automóveis de 1963 cresceu em relação a 62. O Fusca foi o primeiro lugar mais vendido, seguido pelo Aero Willys, pela Kombi, pela Rural e pelo Jeep Willys. A Kombi se mantinha firme e forte na terceira posição, sendo o comercial leve mais vendido no Brasil na época.
Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando para não esquecer de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e até a próxima, pessoal.